Bom dia aos colegas vereadores, os funcionários aqui da casa, o público que nos acompanha. Eu gostaria de iniciar hoje abordando aqui um assunto que eu já falei em outras sessões, mas que a gente não está conseguindo encontrar uma maneira, né, de resolver, ou eu não sei se a falta mesmo estrutural, a falta de recursos financeiros, que eu acredito que não, porque a gente não está tendo aí notícias de cortes no orçamento, que é no que se refere à questão da saúde. Tem alguns pontos que eu acho que precisa de uma atenção mais direcionada, mais específica por parte da secretária de saúde. Eu não a conheço pessoalmente, mas ouço falar que é uma pessoa muito aberta, acessível, sensível aos problemas sociais, enfim. Eu gostaria que fosse enviado um ofício para ela, citando, Ângela, assim, as demandas que a gente recebeu e apontando algumas possíveis sugestões. Primeiro, a questão da vacinação. Eu vi aí que os assistentes sociais, eles estão pedindo para serem inclusos na relação de prioridades. Eu já apresentei um requerimento para o pessoal da limpeza pública. Eu acho essa questão dos assistentes sociais interessante, acrescentar também para os conselheiros tutelares, né? Só que aí tem a questão, para vacinar, o município tem que ter a vacina disponível. Essa questão da vacina, a gente cobra muito. Eu vou tirar a máscara que eu fico sufocada. Essa questão da vacinação, todos nós, brasileiros, a gente tem ansiedade de se vacinar. Primeiro, a vacinação, ela não vem para a gente ser vacinado e não pegar o vírus. A gente vê muita gente falando, fulano tomou as 2 doses e mesmo assim foi infectado. Foi. A vacina não vai proibir as pessoas, quer dizer, não vai inibir as pessoas de serem contaminadas. A vacina, ela vem para minimizar os efeitos letais, diminuir o número de óbitos, diminuir a intensidade dos sintomas. Então, é importantíssima, sim, mas não impede que as pessoas adoeçam, ela impede que morra a quantidade de gente que está morrendo. Quem acompanha os telejornais, né, tem visto aí essa CPI da Covid, que está analisando a questão do governo federal, da aplicação dos recursos, das medidas que foram apresentadas. Ontem, quem estava respondendo, né, foi quem estava ontem na CPI, era o representante da Pfizer. Esse executivo que estava lá, ele disse que no ano passado, nosso presidente, ele rejeitou 5 ou 6 propostas de receber as vacinas aqui no Brasil. Traduzindo isso, seria uma redução de, no mínimo, 3.000 mortes do quantitativo que a gente teve. Então, por aí a gente analisa o que é o despreparo de um gestor, o que é a falta de pensar nas pessoas. E o que a gente vê a nível nacional, né? Eu costumo dizer que se você tiver que copiar alguma coisa de alguém, copia o lado bom. Mas, infelizmente, o ser humano só tende a copiar o que é ruim. O que é bom, o hábito de ir para a igreja ninguém quer. Agora, o hábito de ser desonesto, de enricar fácil, todo mundo quer. Por quê? Porque é mais fácil você ficar rico do que você ter que estar na igreja rezando e pedindo a Deus para dar coragem para trabalhar. Então, assim, não vamos copiar, né, do presidente Bolsonaro essa prática desumana
de penalizar a vida das pessoas. Aqui em Pedra Branca, já disse, peço novamente, o prefeito que está em exercício, a secretária de saúde, vejam quais são as possibilidades para agilizar a questão da vacinação. Deve ter um caminho. Tem município que já vacinou muito mais pessoas do que Pedra Branca. O percentual está lá em cima. Então, alguma coisa esse município deve estar fazendo. Então, por que não se vai atrás, não se procura para trazer para a gente? É para salvar vidas, né? A gente tem, o prefeito esteve acometido de Covid, a esposa dele, que eu costumo sempre dizer que antes dela ser a esposa do prefeito, ser a primeira-dama, é uma pessoa que eu quero muito bem, é minha amiga, a Francielda, está ainda, né, sofrendo algumas sequelas. Eles têm a condição de ir até Fortaleza, fazer o exame, de ir a uma clínica particular, de comprar medicação, tem o transporte. Quantas pessoas aqui na Pedra Branca não têm essa condição? Então, quando a gente pede, a gente está pedindo porque não tem essa condição de fazer. Essas vacinação, essa questão da vacina, ela sendo agilizada, vai dar oportunidade a muitas pessoas. A questão ainda da vacina, só se prioriza a questão da Covid. Tem aí um estoque de vacina da H1N1 aqui no município, e acho que até agora só estão vacinando as gestantes. Essa vacina H1N1, ela é para gestante, é para idosos, para crianças, e ainda está muito atrasada. Então, que a secretária, primeiro, ela nos informe o quantitativo de doses que o município recebeu da H1N1 e o quantitativo de pessoas que já foram vacinadas, para a gente saber se realmente a informação que nos deram procede, que a vacina está em estoque, que as pessoas não estão sendo vacinadas. E se não estiver sendo vacinada, que agilize. Aí diz, não, é porque não pode misturar Covid com a H1N1. Quantos PSFs nós temos aqui na sede? Tem no Bugari, tem em Santa Maria, tem 2, na Santa Úrsula, tem no Santa Terezinha, quer dizer, tem vários pontos, é uma questão, é muito simples. Até para quem é dona de casa, aquelas mais humildes, sabe, você tem a despensa na sua casa, de um lado você guarda panela, do outro produto de limpeza e do outro seus mantimentos, os gêneros alimentícios. Divide dentro do município da mesma forma. Aqui é H1N1, aqui é Covid, aqui são as doenças que já tem normal. A gente não pode esquecer, as pessoas continuam adoecendo. Aumentando muito os óbitos de CA, por quê? Porque com o negócio do Covid, as pessoas nem fazem mais os exames preventivos. Diminui-se o número de atendimentos. Você vai marcar uma consulta, um exame, é meses, é pior do que já era antes. Mas as pessoas continuam adoecendo, falecendo. E só resolve quando a gestão, aí vem aquela história do cópia. Ai, mas porque Mombaça não sei o quê. Eu sou prefeito de Pedra Branca, eu quero fazer diferente na minha cidade. Eu acho que a concepção tem que ser essa. A concepção do Rogério, que hoje está prefeito, é essa. Vamos ver que se Mombaça não está dando certo, o que não está dando certo em Boa Viagem, pois na Pedra Branca vai dar. O meu compromisso não é com o povo de Senador, não. O meu compromisso é com o povo da Pedra Branca. Então, vamos dividir, vamos deixar um PSF para atender só fazer a vacinação do H1N1 e os outros, o pessoal do Covid vai para outro, ou pode se inverter, enfim, uma coisa que venha a dar agilidade nesse processo. Outra questão que eu já falei, acho que umas 2 vezes, a questão das cirurgias. Semana atrasada, eu estava com 2 pessoas para fazer cirurgias, que são consideradas as eletivas. Né? É a retirada de útero, que chama esterectomia, vesícula, esse tipo de que são consideradas as eletivas. Hoje tem 5 pessoas para fazer cirurgia, são casos graves. Aí eu falo com aquele rapaz, o diretor do hospital, que por sinal, uma excelente pessoa, o Paulo George, sempre, assim, pelo menos com relação a mim, todas as vezes que eu ligo, ele atende, retorna as mensagens, mas não está na mão dele o poder de decisão. Aí diz, não é porque não permite. Sim, o povo vai morrer.
Porque para uma senhora que está tendo um sangramento diariamente há 3 meses, ela vai conseguir esperar mais 3 meses daqui para frente? Então, são essas questões que a gente tem que se preocupar. Vamos começar nos preocupando aqui pela Pedra Branca, e depois a gente vai subindo. A gente tem mania de falar aqui na Pedra Branca, tem um monte de consultor político lá de Brasília, para falar mal dos presidenciáveis. E o negócio aqui, como diz o mulambo, trocendo. E o povo sofrendo. Então, vai aí o pedido, é um apelo para a secretária de saúde, para o prefeito. Eles priorizem, coloquem como prioridades na pauta das reuniões, que eu acredito que deve ter reunião de secretário, pelo menos a cada 15 dias no município, que é o de praxe, que na próxima reunião com o Conselho de Saúde do município, que parece que o Conselho de Saúde já morreu, foi todo mundo que ninguém fala nada, ninguém pergunta nada. Então, que o Conselho de Saúde se junte com a Secretária de Saúde, se junte com o prefeito. Pessoal, vamos ver aqui como é que a gente pode resolver dentro dessas cirurgias. Vamos ver que se a gente faz pelo menos 2 por semana, o risco de contaminação existe, mas o risco maior é da pessoa não aguentar esperar e morrer. Aí que não tem jeito mesmo. Então, na área da saúde, são esses pedidos, que agilize a questão da vacinação, da Covid, que faça, essa H1N1, as vacinas já estão no município, é bem mais fácil de realizar, e é essa questão das cirurgias. É prioridade. Quem está sofrendo com uma pedra na vesícula, que não tem remédio, que quem já teve, sabe, eu nunca tive não, mas eu já tive menino, que é bem complicado. Mas diz que pedra na vesícula é pior do que a dor para parir um filho. Por aí você imagina. E a pessoa até que está sofrendo e sem perspectiva, porque não. O Paulo George me disse essa semana, Joséfo, não tem uma perspectiva de quando vão voltar essas cirurgias. E o povo vão morrer até lá? Para a Secretaria de Educação, mais uma vez, eu gostaria de saber como é que está a questão dos kits de merenda escolar. Os senhores, com exceção do Nixon, do Raimundo, do Nixon, Raimundo e do Silvão, os vereadores aqui, né, os novatos desse mandato, todos os outros, a gente viveu 2 anos e que tudo parava no tal de licitação. Precisava do remédio, ai, não tem licitação. Precisava da estrada, ai, não tem licitação. Aí essa questão da merenda, sempre que pergunta, não é por conta da licitação. Troca o raio dessa equipe de licitação. O cara está prefeito. Está tendo a oportunidade de construir uma história na política da Pedra Branca, que essa é a situação do Rogério hoje. Ele está tendo a oportunidade de construir o nome dele na história da Pedra Branca. Aí vai correr o risco de ver isso indo por água abaixo por causa de um incompetente da equipe de licitação? Pelo amor de Deus, enquanto isso, dezenas de crianças, os senhores sabem, porque eu acredito que os amigos, o eleitorado dos senhores não é muito diferente do meu. Existem famílias, principalmente aqui na periferia do município, que a alimentação que as crianças têm é na escola. Criancinha pequena, toma o leite quando chega na creche. As aulas não podem voltar porque as escolas não têm estrutura por conta da Covid. Mas os meninos continuam tendo fome. O Bolsa Família é de 250, aliás, o auxílio é de R$250. Tem umas famílias que recebem 300, 400. Só que tem 5 filhos, o pai e a mãe. R$300 para 7 pessoas. Precisa pagar aluguel, precisa comer, precisa beber. Então, é uma questão humana. É uma questão de caridade. Se o problema é a licitação, dispensa a equipe de licitação. Traz outra. Tem muita gente boa no mercado que pode fazer o trabalho, que pode dar agilidade para as coisas acontecerem. O que não pode, a gente continuar vendo essas crianças passando necessidade. Não vai para a escola, não tem alimentação, a mãe não pode trabalhar porque o comércio está fechado, o comércio não está podendo contratar porque não pode pagar, e aí vai. Então não é mais hora da gente empurrar o problema com a barriga. Não, a culpa não é minha não, a culpa é do sistema. A culpa não é minha não, a culpa é da Covid.
E o povo sofrendo, não é por aí, a saída não é essa. Quem vai sobreviver nessa história da Covid, quem vai se dar bem socialmente e principalmente politicamente, são as pessoas que tiverem um senso de grandeza, que tiverem a visão do jogador de xadrez. Uma pessoa me disse que, por exemplo, eu não entendo nada de xadrez, então a minha visão é só essa aqui. Eu só olho para cá. O jogador de xadrez, ele olha para cá, só que ele vê 3, 4 vezes à frente. Ele consegue analisar o problema e ver as possíveis situações. Todos os gestores deveriam ter essa capacidade para diminuir o sofrimento das pessoas. Um ofício, eu não sei quem é que cuida da questão da água, porque assim, quando é uma coisa boa é o SAI. Quando é uma coisa ruim, é a Defesa Civil, que não renovou o contrato com o município, que não fez o convênio, enfim, eu não quero nem saber de quem é a culpa. Agora, a gente precisa que resolva uma questão muito séria, porque também é assim. Você sabe, é igual o menino teimoso. Tem problema de amidalite, não pode pegar chuva, porque se pegar chuva fica doente das amígdalas. Aí faz o tempo de chuva de tarde, o menino vai para tomar banho de chuva, aí adoece. Mesma coisa a gente acontece aqui na Pedra Branca. Nós temos o principal reservatório de água que abastece aqui a cidade, é o Açude Trapiá. Que, infelizmente, as chuvas ainda não chegaram até lá. E nós já estamos na segunda quinzena de maio. Vou já encerrar. Não, só informação que a empresa das licitações já foi informada, já encerrou, estão preparando os kits para ser entregue essa semana. Notícia boa. Vereadora, está aqui a informação. Pronto. Tá certo? E eu acredito que vai dar certo. Então, essa questão da água é assim. Daqui a pouco começa, e já tem regiões, a região ali do Botijão, a região do Serrote. Lá no São José, não sei se o doutor Rodolfo é sabedor, mas lá tem um problema que já está, acho que com mais de 3 meses que as pessoas não utilizam da água de lá, por conta da conta de energia, que está também um valor de mais de 30 mil reais. Dizem, uma determinada pessoa disse, não, chegou para o presidente, para o rapaz que cuida da água lá, que a comunidade todo mês contribuía com valor para pagar energia. Então, uma determinada pessoa da comunidade disse, não, pode deixar, isso no ano passado ainda, pode deixar que a partir de agora quem vai pagar a conta é a prefeitura. Resultado, foi crescendo, está uma dívida de mais de 30 mil reais, ninguém pagou, a Enel foi lá e cortou, e o povo está há mais de 3 meses sem água. Essa pessoa, eu não sei se combinado com o ex-gestor, não sei que ela, se pensou de fazer um bem, foi um mal muito grande para as pessoas. Só que alguém precisa resolver. Alguém precisa resolver. O povo vai ficar sem água? Exatamente, o povo vai ficar sem água? Tem o poço, mas para puxar água precisa de energia. Então alguém tem que resolver. Aí o vereadora vai lá e paga. Meu amigo, eu mal consigo pagar a conta de energia lá de casa. Quanto mais pagar 30 mil reais de um poço, até porque não é obrigação minha, não. A obrigação de remédio, exame, consulta, transporte, cesta de alimentos, energia, pagar a conta de energia não é de vereador, não. O vereador faz primeiro quando ele tem a condição e segundo quando ele tem o bom coração para ajudar. Aí faz. Não é assim que funciona? Agora, a obrigação das políticas públicas e do social é da gestão. É da gestão. Eu conheço o Rogério, até outro dia ele sentava aqui nessa mesa onde senta ali o Raimundo. Ele entende do que eu estou falando, porque ele vivenciou isso. E hoje ele é privilegiado, ele está tendo hoje o privilégio de conhecer as nossas limitações, os nossos problemas e poder fazer diferente. Buscar a solução.
Então, basicamente esses os meus questionamentos de hoje. É a questão de se preparar para atender as comunidades na falta d'água, a questão dos kits, que o seu Juarez já adiantou, e para encerrar, eu gostaria, senhor presidente, de lhe fazer um pedido, não sei se talvez até já estão lhe procurado. Nessa semana teve aí um dia, eu nem lembro qual foi o dia, que foi alusivo aos enfermeiros. E todo o país, todos os municípios, as câmaras municipais estão se pronunciando, né, se manifestando a favor de um projeto de lei que está tramitando. Eu acho que atualmente está no Senado para ser votado. Esse projeto de lei, ele define um piso salarial para enfermeiros, no valor de R$ 7.315, referente a 30 horas semanais. Aí tem o técnico de enfermagem, 70% desse valor, e os auxiliar de enfermagem e as parteiras, 50%. O reajuste, a tabela é basicamente essa. Então, qual está sendo o procedimento das câmaras municipais? Os presidentes enviam uma moção de apoio, né? Envia, acho que ao Senado, Ângela, que é onde está tramitando agora, em apoio para que esse projeto de lei seja aprovado. Eu gostaria de pedir aos senhores a sensibilidade, creio que os senhores também devem ter sido já procurados pelos enfermeiros, para que seja feito em nome da Câmara. Eu, enquanto legisladora, posso fazer, mas em nome da Câmara Municipal de Pedra Branca tem outro peso. Se o senhor achar conveniente, vai ser bom para todos que seja feito em nome da Câmara. E, por último, tem coisa de... corra demais. O médico, pelo amor... Eu pedi agora, pelo amor de Deus. O PSF do São José está, desde o ano passado, sem médico. As pessoas, eu não sei, teve aquele, o presidenciável do colega Célio, cortou o mais médico do Brasil para tirar os cubanos, porque era exploração, porque não sei o quê. Beleza. Só que enquanto ele dispensou os médicos cubanos, ele deixou o povo à mercê. E aqui nós sofremos isso. Tiraram os médicos do programa Mais Médico, e nem vinha defender, porque não tem defesa, não. Tiraram os médicos do programa Mais Médico, aí está lá, é só um exemplo, porque tem outros PSFs. Está lá no São José. Eu poderia simplesmente dizer, a culpa é do Rogério, que é o prefeito que não mandou. Só que tem vários motivos. A questão do que se paga um médico, a questão de que os médicos não querem vir para ganhar pouco. Eu até vi o município fazendo uma chamada, que estava precisando de médico. Não aparece. Mas uma coisa eu sei, de quem é o problema, eu não sei. Agora, quem vai resolver tem que ser o prefeito, porque ele tem a caneta na mão. Ele veja com bons olhos, não pode uma comunidade do tamanho um PSF, com a demanda que tem o do São José, que atende toda aquela região ali, Barreiros, Queto, São José dos Marinheiros, Bom Sucesso, Pimenteira, a região toda ali, Serrote, Trapeabuti, são muitas famílias que estão sem médicos. Então, que a secretária, que dizem que é uma pessoa boa, e eu vou acreditar, ela resolve. Aí, quando ela resolver, aí sim eu vou ter a certeza que ela é uma pessoa boa. Obrigada, senhores, que Deus nos abençoe, tenhamos um bom final de semana e esperemos essa vacina chegar, para ver se a gente sobrevive.